Bem-vindos. Welcome everybody to this new series of translation workshops dedicated to contemporary Afro-Brazilian short fiction. I'm very pleased to be able to work with Professor Maria Aparecida Andrade Salgueiro from UERJ, Júlio Ludermi, da Festa Literária das Periferias, translator Elton Uliana, and graphic designer Érica Pacheiro. The SELCS Brazilian Translation Club was created to fulfill two objectives: as a platform for disseminating contemporary Brazilian literature in the UK, and to promote and value collaborative translation, both as a pedagogical tool and as a bridge between the students and the community. At University College London, translation is a compulsory component of the language curriculum. Translation has a key role in our courses because students need it as much as reading, writing, listening, and speaking in their learning and future careers. Collaborative translation is particularly important in translators' training, since it enables them to reflect from different perspectives and consider the alternative solutions proposed by colleagues. Translations activities require not only language ability, but also understanding culture and otherness. The role of translation is essential for the dissemination of Brazilian literature and its insertion in world literature. We hope that this series of 10 workshops, which we open today with Conceição Evaristos, Os Pés do Dançarino, will contribute to make a new generation of Afro-Brazilian writers, as well as renowned writers known abroad. Before I give the floor to Júlio Ludmir, I would like to remind you of some Zoom etiquettes. First of all, try to keep your microphones mute while you are not speaking. Deixem o seu microfone no mudo quando não estiverem falando. E be mindful of background noise. Fiquem atentos aos ruídos que possam eventualmente haver aí na sua casa, no seu entorno. And as you know, these workshops are recorded, and we are going to share them in our social platforms and also the websites of the partner universities, UCL, UERJ, Festa Literária das Periferias. So now I give the floor to Júlio. Thanks, Júlio, for being here. Júlio is in Paris, by the way. Olá, boa noite aqui, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu estou num espaço dos afetos e das admirações, mas eu gostaria de fazer uma referência e um agradecimento a uma pessoa em particular que nos colocou em contato com a professora Ana Cláudia, que foi o professor Eduardo, com quem a FLUP teve uma extraordinária parceria em 2018, quando homenageamos a Maria Firmina dos Reis, e ele sempre muito aberto, sempre muito generoso, nos colocou em contato com a professora Ana Cláudia. Imagino que o professor Eduardo seja muito próximo, não apenas do ponto de vista intelectual, deste fenômeno, deste orixá chamado Conceição Evaristo, e também desta referência inevitável chamada Maria Aparecida Salgueiro.
desde que o Eduardo nos apresentou, a Ana Cláudia e a FLUP têm proposto um diálogo no sentido de, apesar de todas as nossas limitações, romper uma das principais barreiras que fazem com que uma literatura brasileira fique restrita, refém das periferias globais, na medida em que, como a própria Ana Cláudia recentemente compartilhou comigo, mesmo quando ela, do ponto de vista do Reino Unido, vai falar sobre estudos latino-americanos, nós temos dificuldade na medida em que falamos português e a América Latina, em sua maioria, fala espanhol. Desde que a gente se aproximou, a gente tem trabalhado com um tipo em particular de tradução. Acho que hoje esta tradução está tendo o seu maior ícone no que diz respeito ao Brasil, que é esta mulher negra que, pegando uma expressão da Ludmilla, ela é a proceição. Eu não sei o quanto isso seria traduzível. Formam-se verdadeiras legiões atrás delas. Temos, a partir de hoje, 10 encontros de pessoas que a reverenciam, de pessoas que aprenderam com ela as estratégias de narrativa que permite que o Brasil se reencontre como país e possa narrar a si próprio, utilizar as suas vozes. E eu agradeço a atenção de todos e acho que agora eu passo de volta para Ana Cláudia, de modo que ela apresente a professora e o tradutor Elton. Thanks, Julio. Thanks for, yes, I'm very glad that Eduardo Duarte is here, Professor Eduardo Duarte, because he was the one who started the whole thing. Okay, so Professora Maria Aparecida Andrade Salgueiro. So she's a professor of North American Literature and Culture at the Universidade Estadual do Rio de Janeiro. She did her postdoctoral studies at UCL and was a visiting international scholar at the African and African American Studies program, Dartmouth College. She's the coordinator of Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César and the president of Casa de Leitura Dirce Cortez Ridel. She has published widely, as you all know, on contemporary Afro-Brazilian, Afro-American women writers, comparative literature, and intercultural translations. Her publications include Escritoras Negras Contemporâneas, Estudos de Narrativas, Estados Unidos e Brasil. Elton Uliana is a Brazilian translator based in London. He has a master's degree in translation studies from University College London and a BA degree in English literature from Birkbeck College, University of London. He's affiliated to the Translations Association UK and is a member of the Out of the Wings Collective. He's a guest translation, is working closely with us since the first series of workshops and has been translating Ana Maria Machado, Sérgio Tavares, Gertrude Stein, John Milton, essays by Manuel Querino, among others. Passo a palavra agora para Cida Salgueiro. Para Cida. Obrigada, Ana. Muito boa tarde a todas, todes e todos. É um imenso prazer estar aqui
para, com muita honra, abrir essa série de oficinas, trabalhando a obra da celebrada Conceição Evaristo, por quem eu tenho uma reverência em termos de trabalho literário muito grande e um afeto imenso. Ela sabe disso. Muito bom você estar aqui conosco, Conceição. Agradeço ainda no campo dos afetos, como dizia Júlio, a apresentação à Ana, já que ele mencionou que foi Eduardo. Obrigada, Eduardo, grande amigo também, por sua presença aqui conosco e muitas outras pessoas queridas. Mas, enfim, já que Júlio mencionou que foi Eduardo que apresentou Júlio e Ana, eu preciso dizer que foi Júlio que me apresentou a Ana. E daí nasceu essa parceria UCL, UERJ e FLUP. Bom, eu vou dar, então, agradecendo a presença, eu vou dar início, então, à minha fala, que vai ser muito breve em termos do conteúdo a ser tratado, e dei um brevíssimo título aqui de A Força e a Amplitude da Obra de Conceição Evaristo e os desafios da tradução do ser negro em diferentes espaços geopolíticos. A presente e brevíssima fala apresenta aspectos de trabalho em curso nos últimos anos sobre literatura afro-americana, afro-brasileira e estudos da tradução, em interseção com aspectos de porte na obra de Conceição Evaristo. Ao observar como a negritude ou o ser negro se traduz em diferentes contextos e espaços geográficos, e com a chegada de tradutores negros e tradutoras negras ao cenário também tradutório, observa relações de poder, processos de construção identitária colonial, pós-colonial e decolonial, o surgimento de cânones literários, globalização, desmistificando espaços e mostrando a tradução como atividade que ocorre não em um espaço neutro ou lidando apenas com questões linguísticas, mas sim em situações sociais e políticas concretas. Abrir esta série de oficinas debatendo a obra de Conceição Evaristo, nossa premiada e celebrada autora brasileira, é ponto que nos enche de orgulho e alegria. E, em síntese, sobre essas questões todas, eu cito os versos finais de seu conhecido poema Eu, Mulher. Citando: antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Muito desse trabalho parte daí. Pontos de partida teóricos. Primeiro, citando o teórico Edwin Gensler, da University of Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos, centro de referência na área de estudos da tradução, em sua obra de 2008, reafirmamos que a história da tradução nas Américas é, na verdade, a história da formação da identidade, tendo tido papel relevante no próprio desenho e formatação do continente. Para sobreviver, os que aqui chegavam eram obrigados a aceitar, até certo ponto, a língua, cultura do colonizador, em debate, desafios, tensões que gerariam todo o processo de colonização. Assim prosseguimos. Como tem sido traduzir a experiência afro-brasileira para o exterior? Como tem se dado essa mediação de culturas? De uma forma ou outra, o processo tradutório é algo inextricavelmente ligado a questões de dominação cultural, assertividade e resistência, em síntese, a questões de poder. Não são poucos exemplos ao longo da história que dão conta de tradutores que, em atos de resistência, conseguiram burlar governos, igrejas, editoras e outras instâncias de poder e usaram a tradução para introduzir novas ideias e formas de expressão. Nesse sentido, a tradução é um dos meios primários de construção de culturas em vários ambientes pós-coloniais.
E, nesse sentido, sentimos-nos honrados de partir da obra de Conceição para os debates nas presentes oficinas. Na contemporaneidade, processos transculturais não se deixam eliminar e adquirem particular força quando alcançam diálogos com processos semelhantes em diferentes espaços geográficos, através de sua reexpressão em novos códigos culturais e linguísticos. Ao trazer dentro de si o passado, com cicatrizes de graves feridas, autores e autoras afro-brasileiros, no caso, adquirem voz própria e, através de estratégias tradutórias renovadas, partem para textos repaginados em que apresentam a representação transcultural em mostras específicas que começam a atuar em rede em uma sociedade dita global. Entre tantas traduções de suas obras que vão se multiplicando em diferentes línguas, Conceição Evaristo, em Ponciá Vicêncio, apresentado em inglês no ano de 2007, Becos da Memória, no francês 2016, seguiu o caminho de internacionalização de Carolina para a literatura negro-brasileira, nos termos de CUT, porém com rota própria, e várias vezes com textos já traduzidos por tradutores afro-brasileiros. No ano passado, tive a alegria de escrever um capítulo intitulado Escrevivência, Conceito Literário de Identidade Afro-Brasileira, para novo livro de referência sobre a obra de Conceição Evaristo, organizado por Constância Lima Duarte e Isabela Rosado Nunes, em que, a partir de minhas experiências acadêmicas, de idas e vindas ao exterior, para aulas, palestras e pesquisa, sempre envolvendo a literatura afro-brasileira, escrevi, partindo de diálogos sobre essa literatura, em salas de aula e em espaços de conferências, bancas e debates acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa, em momentos em que sempre se reforçava a relevância do conceito escrevivência e como ele reverberava nas margens do Atlântico Negro, tão relatado por Gilroy, e entusiasmava leitores afrodescendentes em sala de aula e auditórios estrangeiros. Como já escrevi no referido capítulo e em diferentes momentos, o porte da obra de Evaristo hoje, não só no Brasil, mas em outros países, com sua poética a destacar a atualidade das sombras e dos ecos da escravidão que seguem pairando sobre o país em tempos rapidamente mutantes, demanda novos e qualificados textos que, em uníssono com o presente, sigam valorizando o repertório em seu novo escopo, tal como o livro do ano passado citado, referência, e tornem-se renovadas fontes de consulta, abrindo novas frentes de pesquisa no campo dos estudos literários, constituindo-se em importância referência, visando a demonstração, inclusive, da relevância da contribuição do conceito de escrevivência da literatura afro-brasileira à teoria da literatura em seu sentido mais amplo. Importante, nesse contexto, lembrar, em perspectiva comparatista, o papel do crítico literário Henry Louis Gates, em obra de 1988, e da pesquisadora Hazel Carby, 1987, que, com suas obras nos Estados Unidos, recolocaram e fizeram repensar conceitos e o papel dos escritores e escritoras afro-americanos no contexto maior da literatura estadunidense. Este é o papel que vejo do conceito escrevivência de Conceição Evaristo no atual momento da literatura brasileira. Naquele momento de escrita do capítulo, eu começava a esboçar espaços sobre aspectos da recepção de textos de Evaristo
no exterior, ao versar sobre experiências de leitura com diferentes estudantes no Brasil e fora, no que concerne a recepção desse conceito em sua obra, objetivando também considerar a questão da tradução intercultural, ou seja, como leitores da diáspora africana traduzem / recebem os textos de Conceição e elaboram este conceito. Entre outros autores e autoras afro-brasileiros, Conceição Evaristo é hoje, não só como escritora de destaque em nossa literatura, mas também como intelectual negra, aquela que nos brinda com escrita nascida e produzida desse conceito inovador dentro dessa mesma literatura, contribuindo, em meio aos avanços já mencionados do presente, para o reconhecimento ampliado do valor, originalidade e relevância da literatura afro-brasileira ou negro-brasileira em sua estatura firme e própria e de traços marcantes de parcela majoritária da população brasileira. Da mesma forma com que Gates e Carby, nos Estados Unidos, cada um em seu campo específico de crítica literária, Conceição, com sua escrevivência, é geradora de padrões literários afro-brasileiros que vão sendo identificados, mapeados e seguidos enquanto faz ouvir sua voz e leva outras mulheres a contarem suas histórias e se fazerem ouvidas, deixando de lado o privilégio dado ao longo dos tempos a textos, construções e narrativas predominantemente masculinas e brancas. Evaristo se coloca como autora e muitas vezes como crítica, inspiradora de gerações mais jovens que encontram um modelo onde se reconhecem, com quem conversam nas inúmeras ocasiões ímpares em que a autora se apresenta publicamente, autografa seus livros durante longas horas, em momentos absolutamente fraternos, em que dialoga com cada um e cada uma, ouvindo e trocando histórias. Carby e Evaristo, podemos dizer, se colocam, cada uma a seu modo e em sua cultura, como construtoras e valorizadoras de aspectos fundamentais de uma história cultural da escrita negra feminina, recolocando-a em novos espaços, respectivamente, dentro das literaturas estadunidense e brasileira. De forma paralela, ao enfatizar e trabalhar aspectos como oralidade, ancestralidade e atemporalidade, como alguns dos elementos constituintes de sua escrevivência, Conceição também aproxima sua escrita e a de outros afro-brasileiros e afro-brasileiras da tradição ancestral dos escravizados forçados a vir para o Brasil. Conceição Evaristo trabalha em sua escrita e deixa cunhado um conceito, repito, dentro da teoria da literatura. Esse é o ponto que tenho enfatizado e para o qual tenho chamado a atenção, fundamental não só para os estudos literários, comparatistas, mas também para os estudos da tradução contemporâneos. Entre outras relevâncias, a possibilidade de uma leitura, análise crítica, com base afrodescendente, a partir de conceitos e aportes teóricos afro. Fica assim claro que a tradução de textos literários afro-brasileiros apresenta obstáculos bastante específicos a serem vencidos, seja por meio de uma boa preparação prévia do futuro tradutor ou tradutora, seja por meio de uma consistente e objetiva introdução no volume que venha a ser publicado com a tradução e que guie o leitor em aspectos fundamentais da obra a ser traduzida. Encerrando, apesar das dificuldades de não encontro de marcas da africanidade no português do Brasil, nas gramáticas canônicas nos dias de hoje, esses estudos já começam a surgir e são importantíssimos para os tradutores. Traduzir com todas as tensões envolvidas, é hoje atividade vista de forma absolutamente diversa do que alguns anos atrás. Os conflitos globais, as reflexões teóricas que forçosamente foram ocorrendo
assim como as mudanças no mundo, e em particular na pandemia, após o assassinato de George Floyd e o de Beto Freitas, fizeram dessa reescrita tradutória algo potente e possante no Brasil e no mundo contemporâneo. No que tange aos textos afrodescendentes inseridos em toda a dinâmica dessa discussão nos dias de hoje, não poderia ser diferente. A tradução alimenta, renova e dá sobrevida ao texto traduzido. A tradução de textos afrodescendentes segue apresentando desafios para os tradutores que dela se ocupam. Porém, com as reflexões do presente, muitos caminhos se abrem. E com elas, os grandes mosaicos africanos, as cores vivas, seguem aguardando novas e relevantes peças, tal como observado nos textos traduzidos, em número cada vez mais crescente, de Conceição Evaristo. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Eu acho que a gente gostaria de ouvir a Conceição Evaristo, se você quiser falar alguma coisa, antes de começarmos a trabalhar, a desmiuçar o seu texto. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade, pelo convite. Conceição, acho que você está sem som. E agora? Começou. Uhum. Okay. Agora, tá. Bom, eu só tenho que agradecer pelo convite, pela acolhida, e já que o Júlio começou também nomeando as pessoas que cruzaram o caminho deles na apresentação de outras, e Cida também foi, então, de qualquer forma, eu acho que eu não saio desse local de agradecimento, e eu tenho muito que agradecer a Aparecida Salgueiro, que já acompanha a minha obra há muito tempo, e vale ressaltar que é muito bom que outras pessoas tenham chegado me acompanhando, mas vale ressaltar também que foi um trabalho de base, né? Tanto de Aparecida Salgueiro, como Eduardo de Assis, né? e Constância Lima Duarte, que sempre trabalharam comigo. Eu tenho dito até que são meus garotos e garotas propaganda, porque são as pessoas que divulgam a minha obra, e divulgam no momento que eu não tinha essa visibilidade. Eu quero apontar justamente isso, né? Porque hoje a minha obra tem essa visibilidade, tem essa curiosidade, mas no momento em que a professora Aparecida, Eduardo de Assis, Constância, né? Quando Constância, nos estudos feministas, passa a incluir o trabalho de mulheres negras, no momento até ingrato, né, Aparecida? No momento, inclusive, que a Aparecida faz o doutorado dela, é um momento que praticamente não tem o material teórico. Então, são pessoas corajosas, porque você também apresentar dentro da academia, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, você apresentar determinados objetos de pesquisas que são considerados não nobres, é muito difícil, né? É muito difícil, e muitos pesquisadores têm uma descrença, né, com o discurso de autoria negra, com o discurso das mulheres, né? Hoje está com muita força também com o discurso literário indígena, mas assumir esses estudos quando se torna moda é muito fácil, né? O difícil é justamente abrir caminhos. Então, eu só tenho que agradecer a professora Aparecida,
Heloísa Toller, que não está aqui no momento, mas Heloísa Toller também foi fundamental, em memória a professora Consuelo Cunha, e que foram professores que desbravaram o caminho e que apresentaram o meu texto no espaço acadêmico. Então, muito obrigada, e obrigada a vocês que estão continuando com esse trabalho. Vamos, então, dar início à oficina propriamente dita, Elton? Boa noite a todos. Eu tinha me programado para falar em inglês e possivelmente, subsequentemente, eu comece a falar inglês para manter o caráter bilíngue desses workshops, mas eu queria inicialmente agradecer, Conceição, principalmente a você, pela oportunidade de trabalhar com um texto tão fascinante e de encontrar, enfim, as minhas próprias soluções para essas complexidades fantásticas que, para mim, de certa forma, foram novas também, porque é a primeira vez que eu trabalho com um texto seu. Então, muito obrigado. E, Cida, obrigado pela elucidação fenomenal que você também fez. Fica difícil de falar qualquer coisa depois disso, tá? Mas eu queria, para mim, tirando uma... falo inglês, Ana? Tirando o gancho das observações do Júlio e da Cida, em que as palavras afeto e admiração, celebridade, reverência vieram, para mim, tradução é uma celebração do texto-fonte, do original, e nem sempre essa experiência é possível. E eu acho que quando a paixão pelo texto ela se manifesta, quando isso acontece entre o texto e o tradutor, a tradução fica uma forma de celebração desse texto. Eu tento não ver a tradução como uma transposição ou como uma versão, mas sim como uma reescrita. E, paradoxalmente, Cida, com relação ao que você falou sobre as posições de domínio cultural, né, de força nesses espaços geopolíticos, tradução, de certa forma, por definição, é uma forma de domesticação, porque o tradutor ele tem que reescrever, vamos dizer, né, em uma outra língua, para uma outra cultura, para pessoas que falam outra língua, e fazer o texto atrativo e inteligível. E isso envolve, inevitavelmente, assimilação. Então, tem sempre esse frágil balanço delicado de o quanto o texto ele é conectado ao texto de origem, né? O quanto, to what extent a tradução é conectada ao texto de origem. Eu tenho my research interests. I'm going to speak a little bit in English to include everybody, and perhaps I can summarize briefly in the end. I'm interested in the ways equivalence is seen, and I think theorists and practitioners have moved away from this idea of equivalence, or at least of narrow equivalence, and moving towards some more dynamic forms of equivalence, or pragmatic or strategic, which is my idea of rewriting this text. And in any case, it's always an illusion of symmetry. That is always the idea of an illusion of symmetry between languages, a presumption of interpretative resemblance. So, in other words, the translation is the match. Let's say the translation is never what it is matching. Translation changes, transforms everything. E para falar pouquinho sobre o texto, Conceição, essa magnífica, filosófica,
mágica história que, para mim, ela, na verdade, é uma história de valores humanos, né? E ela fazendo referências a outras formas literárias, como ela faz magnificamente, como o fairy tale, o magical realism, explora essas questões de ancestralidade, identidade, pertencimento nessa forma fictional, como que se fala isso, Ana? Em ficção. E eu acho que o texto, com essa estetização de aspectos simbólicos, como, por exemplo, e metafóricos, como, por exemplo, os pés do bailarino, a alma, as três mulheres, as três velhas, né? Ela acaba revisitando e reclamando, de certa forma, para mim, no final desse texto, um espaço de criação para a mulher, um espaço de criação feminino. Eu acho que isso é brilhante no seu texto, porque, no final, as três witches, as três velhas, né, elas são... elas têm uma agência, né? Uma agência metafísica, transcendental, elas que têm a força do vamos dizer, da charada, do riddle, né? E talvez elas mesmas tenham criado isso. Então, eu tentei dar as minhas soluções próprias para esse teu texto fascinante e, como eu te falei no início, só para ilustrar metaforicamente a minha ideia e a minha sensação e o nervosismo de estar trabalhando com um texto seu na sua frente, Conceição, é uma ideia de que eu estou fuxicando, vasculhando pela sua casa, pelo seu quarto, remexendo nas suas gavetas, abrindo as suas portas, aí mudando as coisas de lugar, reorganizando, você chega de volta na casa, encontra as coisas significantemente diferentes e isso talvez estranhe algumas coisas, mas que eu espero que você reconheça em alguns momentos que, de repente, alguma das mudanças sejam até legais, que eu falo, que estranho, eu nunca tinha pensado nisso, ou a estatueta em cima ali do balcão ou da prateleira ficou legal, mas o que ele fez com o meu livro que estava ali? Ele escondeu lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que a minha tentativa é de que eu não roube nada, que eu não tire nada da sua casa, do seu quarto, da sua casa, entendeu? Porque teoricamente, você estaria recebendo visitas estranhas que nunca viram e essas visitas têm que ter uma impressão legal de você. É só uma ilustração alegórica para a minha teoria da tradução. Então, vou passar a mostrar os dois textos selecionados. Primeiramente, eu sublinhei em amarelo algumas questões mais locais, como frases, como palavras, expressões, e talvez frases que têm uma significância no texto e que talvez tenham talvez se distanciado em diferentes formas do texto, né? Na tentativa de recriar esse universo mágico que você compôs. E em lilás, o que está sublinhado em lilás, são coisas que são mudanças mais estruturais, como reversão de frases, mudanças sintáticas, inserções e omissões também. Eu acho que a Ana está fazendo o sharing da screen. E eu gostaria de saber, Conceição, se você gostaria de ler o texto ou se você prefere que alguém leia. Não, posso ler. Seria fenomenal. Até porque, agora, não fique preocupado, porque eu não tenho domínio da língua inglesa. Então, eu não tenho essa competência
para pensar nessa tradução em inglês, tá? Se a gente tiver a oportunidade, junto com a Cida, se for do teu interesse, a gente pode conversar sobre isso, porque, claro, a tradução de volta, né, a back translation, também tem problemas, né? Ela não tem um paralelo direto e uma equivalência direta também, mas seria fascinante poder discutir, se você tiver tempo um dia, ou sobre isso. Mas só para concluir também, a minha estratégia geral, assim vamos dizer, é manter uma correspondência formal com a sua narrativa, com o seu estilo, e uma aproximação semântica também, porque o texto ele se baseia muito na construção dessas imagens, né, que você descreve tão concisamente, tão compactamente, economicamente e de uma forma tão poética, que eu espero ter conseguido pelo menos dar uma sensação, um gosto para o leitor anglófono disso, e também, em muitos momentos, tem uma como que se fala? Vamos dizer, uma traição criativa, não só com a língua portuguesa, mas também com o inglês. Eu procuro trazer o leitor inglês para ter um pouco da percepção, do sabor, da sintática da língua portuguesa, daquelas imagens que para eles podem ser diferentes. E, basicamente. Certo. É para começar? Pode começar. Os pés do dançarino. Davenir era o que melhor possuía a arte dos pés na pequena cidade onde tinha nascido, em Dançolândia. O dom de bem dançar era uma característica comum de todos que ali tivessem nascido, ou que, porventura, tivessem escolhido viver na cidade. Dizer o melhor sobre Davenir é preciso afirmar que o moço não era só a competência nos pés que fazia dele quem ele era, mas o corpo todo. Tudo nele era habilidade para a dança, o corpo e todas as minúcias, o olho, a boca, o cabelo lindamente crespo em desalinho. A dança estava tão entranhada no corpo de Davenir que alguns dizem que nem com amores Davenir se preocupava. Na dança, o gozo, o prazer maior. Aos 7 anos, tendo observado aulas de dança em programas de televisão e participado dos bailes familiares, ele já dançava samba e tango. A família, adivinhando para ele um futuro profissional, enfrentou todos os comentários jocosos e colocou o menino em aulas de balé. Não deu outra. Tudo certo. Davenir foi se tornando cada vez melhor. Aos 14 anos, era ótimo aluno nas aulas de balé clássico, de balé moderno, de balé afro, de sapateado e mesmo da dança de ventre, sem se importar com os ignorantes comentários emitidos ali e aqui. Em meio a tantos progressos, o moço que dançava com a alma nos pés, elogio dado por um renomado crítico de dança, seguia se destacando mais e mais. Então, eu vou fazer a leitura em inglês. The dancer's feet. Davenir was the one who had the greatest dancing feet in the small town of Danceland, where he was born. The gift of great dancing was a common trait of everyone who was born there and everyone who chose to live there. To be more specific about Davenir, it is necessary to say that with this young man, it wasn't only his talented feet that made him so great, but rather his whole body. Everything about him was his ability to dance. The body with all its details, eyes,
mouth, the beautifully unkempt curly hair. Dancing was so ingrained in D'Avenir's body that some people would say that he wasn't even interested in love. Dance was his passion, his greatest pleasure. At the age of 17, after watching dancers on television and after dancing himself at many family parties, he was already proficient in samba and tango. His family, guessing that he could have a professional future, rose above all the malicious comments and sent the boy to ballet school. They were right. Things went really well. D'Avenir got better and better. At 14, he was an outstanding student in classical, modern, and Afro ballet, as well as tap dancing and even belly dancing. All this without paying any attention to the occasional ignorant comments he heard. And at each stage of his progress, the boy who danced with his soul in his feet, praise given by a renowned dance critic, continued to stand out more and more. So, Ana, sim. Se você só passar, eu passo brevemente só por algumas das estratégias e das questões para que a gente pode discutir. Pode ser, né? E aí a gente começa as discussões. Sim, e eu estou com um pouco de dificuldade de ver o chat com o slide projetado na tela grande. Então, quem vê o chat, Érica, Cida, também pode recolher os comentários do chat, né, para trazer para a discussão. I think there's a very important decision to make in the very beginning of this text, which is what to do with the names, with the Brazilian cultural items and everything. And although, falo em português, e tem uma decisão importantíssima, Conceição, em o que fazer com os nomes, com os itens culturais, né, brasileiros. Eu decidi manter o nome, geralmente nome, os tradutores não traduzem, às vezes traduzem, mas a estratégia muda um pouco de nome para nome. Por exemplo, o Danceland eu decidi reverter, né, que na verdade já foi um empréstimo do inglês, o land, né, que uma transcrição de terra, né, terra da dança, e refazer ele em inglês, então ficou Danceland. Tendo dito isto, no parágrafo do meio, que a gente não está aqui para discussão, mas onde cita os nomes de todas as danças, da dança mineira, da congada mineira, né, do afro-maranhense, eu me esqueci o nome, mas é uma lista. Aquela lista, Conceição, eu decidi também deixar como no original, sem italicizar, sem itálicos, por uma razão específica de que eu acho que, como a Cida estava falando, né, com essas razões geopolíticas de power, eu acho que tem uma, vamos dizer, uma missão política, uma estratégia de trazer esses conceitos para a língua inglesa, para a cultura inglesa e forçarem eles a absorverem. Até porque essa interconectividade digital, ela diminui as distâncias, né, geográficas, culturais. Então, eu deixei esses nomes, eu deixei a Congada from Minas Gerais, eu não tenho aqui o texto, a Congada from Minas Gerais, Afro-Tietense Batuque, deixei sem atualizar, sem fazer os itálicos e tudo mais. É só um comentário à parte. E claro que isso depende de uma decisão editorial, por exemplo, se o livro for publicado aqui, talvez o editor queira conversar sobre essas coisas, mas eu acho que nesse contexto aqui, pelo menos, eu gostaria de manter assim e forçar, né,
o leitor inglês anglófono a se interessar, a trazer eles para o nosso meio ambiente. Com relação às estratégias de tradução, as estratégias, na verdade, são maneiras com que a tradução pretende se conformar, né, com as regras, com as normas da cultura que está a hospedando, né? E então tem mudanças significativas ali. Por exemplo, a mudança na estrutura da sentença na pequena cidade onde tinha nascido, que é lindo em Dansolândia, e tem uma build-up, né? Ela vai acumulando uma tensão e aí revela o nome dessa cidade mágica. E eu fiz uma reversão que eu acho que manteve também um pouco in the small town of Dansoland was he was born, para conformar um pouco com essas regras sintáticas inglesas então tem uma estrutura, uma mudança na estrutura, né? E várias outras. Eu acho que eu gostaria então de abrir a discussão para todo mundo, né? Eu posso fazer perguntas? Lógico. A minha curiosidade, e eu sei que a tradução de Ponciano a Vicêncio ofereceu também uma certa dificuldade pelo seguinte, porque como na história brasileira, explicitamente, nós não temos o que tem aí nos Estados Unidos, que é esse diferencial do inglês falado pelos afro-americanos, pelos negros americanos, e aqui no Brasil, explicitamente, não há isso, mas há um acento negro na pronúncia negra, inclusive em determinados estados, e a Ana Cláudia, que é mineira, sabe disso também muito bem, né? Eu acho que há um acento negro na língua portuguesa. Aliás, até um que a gente lê com muita crítica, né? Fala isso, o próprio Gilberto Freire, né? Quando ele vai falar da diferença do português falado no Brasil e da diferença do português falado em Portugal, e ele vai dizer da importância das culturas africanas e das línguas africanas, principalmente as mulheres negras, né? as mães pretas falando dentro da Casa Grande. A Lélia Gonzalez, né, vai dizer que no Brasil a gente fala o português. Então, apesar de não ter essa diferença radical entre o português falado pelo brasileiro branco e pelo brasileiro negro, mas há um acento negro em determinadas situações. E me chama muita atenção alguma coisa que a professora Denise Carrascosa estava dizendo, que ela também trabalha com tradução, e ela dizendo, inclusive, como esse acento afro-brasileiro vai auxiliar, por exemplo, Guimarães Rosa, quando ele faz as pesquisas dele, e quando como ele cria um neologismo, mas que muitas vezes, né, a gente que é mineira sabe, lendo Guimarães Rosa também reconhece isso. Então, esse acento dessa linguagem negra falado aqui no Brasil. E é um acento que conscientemente eu procuro. Eu procuro muito contaminar o meu texto com o linguajar mineiro. Então, como fica isso diante de uma tradução? E contaminar pela oralidade, né? Não deu outro, tudo certo. Isso é marca de moralidade muito grande e que eu quero levar para o texto, né? E como que é trabalhar isso na tradução? Claro. Eu me preocupei bastante, Conceição, em preservar alguma dessas referências que nem sempre são explícitas, como você falou, alguma dessas nuances de negritude, vamos dizer assim, através
dessas especificações de imagens da música e do ritmo, por exemplo, tá? E tem a imagem que, para mim, claro, ela é bem clara como brasileiro, das velhas, né? Da grandma, da bisa, disso tudo. Uma coisa que eu me preocupei bastante foi o registro. Esse narrador ou essa narradora é fantástico. Eu procurei me preocupar com o registro, com essa voz, que ela é afetiva, mas ela durante toda a primeira e a segunda sessão do texto, ela é imparcial. Ela vai emitir um julgamento lá no final, graciosamente, quando ela diz, ou ele diz, que mesmo assim, Davenir não parou para... Tem uma insinuação ali de uma função moral, né? E essas coisas eu me procurei a reproduzir. E outras coisas, eu acho que esse acento que você falou, eles ficam bem visível e transparente em coisas como o moço, né? Aquele moço, tem outra palavra ali também, o menino, aquela forma afetiva e carinhosa, e em outros momentos também. Historicamente, a relação da heritage, black heritage na Inglaterra, claro, é bem diferente, né, do que nos países colonizados. E eu acho uma pergunta fundamental que eu não sei se eu teria a resposta satisfatória para você, a não ser no sentido de que o registro, a voz desse narrador, eu tentei dar essas nuances afetivas que podem ser, relacionadas com essa afetividade materna das bisavós, dessa negritude que envolve esse conto, como você fala, que sutilmente, né? Mas especificamente, deliberadamente, na listagem de atividades, itens culturais, como nas danças, no batuque. Eu não quis mudar nem a palavra batuque, porque como a palavra açaí, a palavra guaraná, a palavra capoeira já foram absorvidas, né, na língua inglesa, eu espero, de alguma forma, estar contribuindo para essa absorção desse universo linguístico que você, enfim, viabiliza aqui, né, para o leitor inglês. E, como eu falei, isso é controversial, né, controverso. Tem editores que talvez vão dizer, olha, se você quiser publicar esse conto, que não podemos remover isso e substituir por uma lista de danças que sejam mais inteligíveis imediatamente para o leitor inglês, né? Coisa que talvez eu gostaria de poder contestar. Eu gosto muito de você manter e gosto muito do não italizar, porque o italizar você chamaria atenção para a diferença. Eu achei assim, muito boa essa ideia de não italizar. E ótimo que você prestou atenção nisso, porque é um aspecto teórico controverso também, uma discussão bem atual em teoria da tradução, né? E para mim foi a grande oportunidade, na verdade, para mim, de demonstrar isso, de usar. Então eu falei, nossa, porque assim, Conceição e todos, como eu falei, a tradução como reescritura, traducência, vou roubar o seu conceito, traducência. O Elton, tem várias pessoas aqui, eu estou lendo agora os comentários, acho que a Cristina queria comentar alguma coisa. Vamos sim. Obrigada, Ana Cláudia. Agradeço a vocês todos, a Conceição por estar aqui, a Cida e a Ana Cláudia por organizarem.
Em relação a essa questão do acento negro, que a Conceição diz que é importante, e ela faz questão de colocar no texto dela, eu acho um problema que eu vejo quando a gente vai traduzir um texto da Conceição, outro texto onde tem esse acento particular, é a questão da autenticidade e também o risco da tradução virar algo estereotipado. Em relação à autenticidade, se uma pessoa que faz a tradução, uma pessoa não negra, como o Elton, vai colocar ou tentar colocar esse acento negro brasileiro, e agora tem que ser um acento negro inglês ou britânico, digamos, no caso da tradução do Elton, aí pode-se cair no risco de de um produto, uma tradução final estereotipada, e, por outro lado, o risco do tradutor ou da tradutora ser acusado de apropriação cultural. Eu não sei o que o Elton pensa a respeito disso. Eu estou agora lembrando um caso que vocês devem ter ouvido falar, muito recente aqui nos Estados Unidos, da tradução do poema da Amanda Gorman, aquela moça muito jovem, né, que leu o poema dela na inauguration do Biden, e agora está sendo traduzido na Europa para outras línguas. E aí, quem pode traduzir, né? A gente tem aquela questão de lugar da fala. E aí, como que o tradutor, a tradutora deve respeitar esse lugar da fala? E, enfim, Elton. Tina, é interessante o seu argumento, né, porque também é bem atual, né? Para mim tem duas questões aí. Uma questão é a questão da representação de tradutores, vamos falar apenas de tradutores, não de escritores, né? De qualquer tipo de, vamos dizer, minorias, como negros ou LGBT, como eu, por exemplo, então tem essa questão de representação, que é super válida. Eu não sei como resolver, porque realmente tem uma pressão realmente internacional sobre esse assunto, né? A segunda questão é que 2 tradutores ou 3 ou tradutores nunca vão ter nunca vão produzir a mesma tradução, né? Então, por exemplo, se você colocar uma tradutora que tenha uma origem étnica diferente da minha, ou que seja negra, talvez produza, mas eu não sei se necessariamente pela origem étnica, né? Étnica. E é um ponto relevante. Eu fico imensamente honrado e privilegiado de poder me inserir dentro desse contexto e fazendo a minha pesquisa e conversando com outros tradutores, conseguir resolver alguns problemas. E como eu estava falando com a Conceição, nesse processo de rewriting, de reescritura, não é só a reescritura do seu texto, Conceição, de eu desmontar e depois reconfigurar todo como eu fiz com a sua casa, que eu baguncei. É a minha própria reescritura. Você escreve, você refaz, você pede para um amigo. Eu sou o tradutor L2. Eu traduzo eu traduzo para o português também, mas eu estou traduzindo para a minha segunda língua, que é a língua não nativas, né? Vamos dizer, que também é uma coisa controversa e um pouco esnobada pelo mundo editorial aqui. Então, tem muita releitura, tem muita colaboração. Essas opiniões, percepções de outras pessoas, eu não sei se o Victor Middlecroft está aqui, mas é uma pessoa que é um membro, né, do nosso clube, que a gente colabora bastante.
Eu sei que o Andy McDowell está aqui também. E então tem isso, né? Esse processo de você incorporar conhecimentos, experiências de outras pessoas também, que eu usei muito nessa tradução. E eu tenho certeza que, se eu for olhar a tradução agora, depois de conversar algumas coisas com a Conceição, de ouvir opiniões e pontos de vocês, talvez mude também alguma coisa. Ô Elton, tem duas perguntas. Vamos fazer o seguinte, tem dois pontos sobre esse trecho no chat, então a gente pode tratar desses 2 pontos para passar para o segundo trecho. Perfeito. Primeiro é o nome, Dançolândia. A Camille e a Jenny, ou Geni, não sei, sugeriram Danceland, não, Dance Town. Isso. Jenny. Sorry, I was trying to unmute. I'm not very technological. Okay. So would you like to speak about your translation suggestion? Yeah, I might as well. It's just because it's a small town, and calling it Danceland gives it the idea that it's the whole country, if you know what I mean. Yeah. Just my feeling reading it as a native English speaker. Yeah. That's all. Jenny, thanks for your point. I've considered in the beginning, since I was keeping the names, D'Avenir, I decided my first draft was Danceolândia. I wasn't going to translate. Then I realized that Danceland, well, the name actually Danceland refers you immediately to this fairy tale, imaginative world. Yeah, it does give it a fairy tale thing. You're right. It does. Yeah, that's true. There is no intention to be or to appear a realistic portray. But I did consider to keep Danceolândia. Then I decided to keep two different structures. There's the Bisa in the end as well, which is the grand. It's the short form for grandmother, Bisa. And I was reluctant in translating to grandma because of the register of the narrator. And I decided the narrator moves register as well. Is very almost like formal in a way, with affection, but also it slides into a more streetwise register when he say or she says, "Oh, it's all great," or "It all went great," or something like that. So I decided then to translate, and actually, landia. It's not a Latin word. Well, it's not a word from the Portuguese language. It was borrowed. It's a calque, né, que se fala em português. And it's interesting that by translating that, Landia, I actually reversed the translation and became what it was in its original, Danceland. But I thought just the idea that transfers you immediately to this realm of fairy tales. And I think the text, I cannot avoid to be referred to Cinderella, to the shoe. Yeah, no, I agree with you. That was well thought. And to the forgotten feet. So, well thought out. But it's a valid, I mean, it's a valid option. There could be more options there. No, after your explanation, I prefer Danceland. Tem mais uma pergunta da Laura, eu acho que é para Conceição Evaristo, sobre o nome próprio D'Avenir. Se o nome próprio D'Avenir vem de... você quer falar, Laura? A Laura está aí? Eu estou aqui, sim. Muito obrigada. Gostaria muito de falar com a Conceição Evaristo, seria uma honra. Eu queria saber se o nome D'Avenir tem alguma coisa do francês avenir, que é uma coisa que imediatamente me veio à cabeça como leitora. Laura, obrigada pela pergunta. Eu não sei se você já leu alguma entrevista minha. Inglês eu não tenho o mínimo conhecimento da língua, mas francês
dá para o gasto, eu leio francês, eu já falei várias vezes que avenir é uma das palavras que eu mais gosto na língua francesa. Eu gosto muito do som, avenir, que é justamente futuro. Então, não foi uma criação, foi uma criação pensada, da avenir. E também porque eu penso muito o nome dos personagens, eu trabalho muito o nome dos personagens. Então, tem a ver com avenir, sim, com futuro. E, ao mesmo tempo, com passado, né? Quando ele tem que voltar ao passado. Se vocês me permitissem, eu poderia comentar ou falar um pouco com a Cristina, em cima da pergunta que a Cristina fala, e que, de certa forma, o Elton também, depois dialogando com a Cristina, vai dizer, não tem que ser necessariamente o tradutor, ele não tem que ter ou ser necessariamente ter experiência étnica do autor do texto. Mas, se ele tem um auxílio, é muito grande. E como você estava falando, Elton, cada pessoa vai ter uma tradução. Provavelmente, você vai traduzir um texto diferente da Cristina. Agora, como a tradução também é uma reescrita, e quando você fala, Elton, do seu lugar de fala, você lê esse texto diferentemente do que um sujeito hétero leria. Entende? Então, eu acho que isso também, eu acho assim, a leitura em si, ela traz a carga do sujeito. A leitura, ela também não é independente das experiências, não só intelectuais, mas das experiências do modo, da ideologia do sujeito. Eu acho que a leitura, inclusive, ela passa por isso. Você escolhe o que você quer ler, e a sua escolha também conta justamente uma opção também ideológica sua. Então, eu não tenho dúvida que uma tradutora que tenha as experiências das mulheres negras, ela vai lidar com muito mais facilidade com o meu texto. Entende? Eu digo essa possibilidades, né? Por exemplo, uma mulher que tem uma experiência de uma mulher negra, quando eu falar I, né, um pingo do I é letra. Talvez demande menos esforços. E por isso que tem também hoje tradutoras negras saindo do campo da literatura. Eu não sei se vocês já viram com que facilidade Raquel de Souza traduz Angela Davis. Entende? Porque ela entende todo o discurso de Angela Davis por experiência também como mulher negra. Então, eu acho que não tem que ser necessariamente, mas o caminho, eu acho que o caminho para essa tradução se torna mais fácil. Podemos passar para o próximo trecho? Claro. Nós vamos tentar terminar às 8 horas, para não se estender. Então, gostaria de começar a discussão sobre o próximo trecho para a gente, né, aproveitar que todo esse trabalho do Elton de marcar as palavras em roxo, amarelo, apresentar um glossário maravilhoso. Vou projetar agora o slide e passar para o próximo trecho. Como fazemos? Conceição, você nos daria o prazer de ler de novo o trecho, se não for abusar muito da sua... Não, eu estou gostando, já que eu não estou falando inglês. E depois de apresentações que levaram o público às lágrimas, Davenir, emocionado, se preparou para deixar o local. Ao descer as escadas, foi ele que reconheceu as respeitáveis anciãs da cidade. Elas estavam ainda de braços abertos, esperando para abraçá-lo e receber os abraços dele também. Foi quando Devenice viu o menino novamente, e nesse instante reconheceu
que a mais velha das velhas era sua bisavó. Ela tinha sido a primeira pessoa que distinguiu nele o dom para a dança. A segunda velha tinha sido aquela que um dia, com oração e ungüentos, curara milagrosamente o joelho deslocado dele, acidente que ele sofrera em véspera de uma grande apresentação. E a terceira, Daveni, não conseguia se lembrar de quem se tratava, embora a fisionomia não lhe fosse estranha. Mas nem assim Daveni parou para colher o carinho das velhas tão marcantes em seu destino. E à medida que descia as escadas e seguia o caminho, uma dor estranha foi invadindo seus membros inferiores. Foi tomado também por um desesperado desejo de arrancar os sapatos que lhe pareciam moles, bambos e vazios de lembranças em seus pés. Susto tomou ao puxar os sapatos, quando sentiu as meias vazias. Deu pela ausência dos pés, que entretanto doíam. Nesse mesmo instante, recebeu de alguém da casa um recado da Bisa, a mais velha das velhas. Os pés dele tinham ficado esquecidos no tempo, mas que ficasse tranquilo. Era só ele fazer o caminho de volta para chegar novamente ao princípio de tudo. Vou passar para o texto em inglês. Bela sua leitura, Conceição. After an emotional performance that brought the audience to tears, Daveni was ready to leave the venue. As he went down the steps, it was he who then recognized the three respectable old ladies. They still had their arms open, waiting to embrace him and to receive his embrace. That was when Daveni saw himself as a young boy again. And in that very moment, he realized that the oldest of the three old women was his great-grandmother. She had been the first person to realize that he had a talent for dance. The second old woman was the one who once, with prayer and ointments, had miraculously healed his dislocated knee, an accident he had suffered on the evening of an important performance. And the third, Daveni couldn't remember exactly who she was, although her face was familiar to him. Even so, Daveni still didn't stop to receive their affection, despite these women being the ones who had marked his destiny forever. And as he left the place and headed toward the exit, strange pain invaded his lower limbs. He was overcome by a desperate need to remove his shoes, which felt too soft on his feet, ugly and unsupportive, empty of memories. He was frightened when he pulled them off and felt that his socks were empty. He realized his feet were missing. And despite of that, or even so, I think I've changed that, and despite of that, he felt pain. In that very moment, someone from home brought him a message from his great-grandmother, the oldest of the three old ladies. His feet had been forgotten, lost in time, but that he should remain calm. All he needed to do was to go back to the beginning of everything. Oops. Eu acho que eu não pus o glossário para esse trecho. Quer comentar alguma coisa, Elton? Bom, é de uma complexidade, eu acho que todo o tom, as modulações em tom aí, né? E tem essa imagem recorrente mítica, né, mística, né, das três mulheres que no português você usa uma palavra, né, velhas, anciãs, que tem aquele acento que você falou, né, Conceição?
Claro, a gente tenta reproduzir algumas enfim, recriar, né, algumas dessas nuances do liricismo também, né? Não só dessa parte, mas durante todo o texto. E parafraseando um tradutor conhecidíssimo, Daniel Hahn, a gente faz o possível e tenta lidar com essas complexidades, mas a gente não consegue fazer mágica. Então, para tentar... O efeito é uma coisa difícil de se medir, né? Como que eu vou conseguir medir o efeito que tem em você, num leitor brasileiro? É difícil de enfim, categorizar, mas pelo menos a ideia subjetiva de um efeito, eu gostaria de produzir uma coisa semelhante, uma sensação semelhante nesse desfecho neste parágrafo, em todo o texto, mas especialmente nesse parágrafo, por modulações, por replicar, emular essas modulações em tom, sem deixar que o leitor, sem deixar que o texto o leitor fique tropeçando em alguns conceitos, como eu evitei colocar, depois de várias reescrituras, the oldest of the old ladies. Eu tive que reduzir algumas dessas repetições em inglês e reinseri-las suavemente, de uma maneira que, ao meu ver, ficou poética e filosófica também, né? E eu acho que ali, Ana, se você voltar apenas um slide, ou dois. Abaixo? Aí. Tem Slide 6. Bom, a figura da alma, né? Essa metáfora da alma e essa imagem dos pés tem uma ressonância. Ela criou na língua inglesa um jogo de palavras, vamos dizer, de significado não intencional, porque sola e soul, alma em inglês é soul, né? E sola é soul também. Então, ela criou isso. E eu acho que aqui fica interessante, mas fica bem claro, embora tenha uma repetição do pronome his, e eu tenha considerado danced with the soul in his feet, eu tinha considerado o the, mas eu optei pelo his, pela repetição, para também deixar bem claro isso, e a preposição in é fundamental ali, que não poderia ser outra, porque senão a implicação seria que ele tem a sola dos pés nos pés. E eu acho que as respeitáveis anciãs da cidade, the three respectable old ladies, foi a maneira mais dignificada que eu encontrei de recriar essa bela imagem, porque essa imagem é associada com a imagem do coreto, né? O coreto aqui, para a cultura, pelo menos na Inglaterra, as pessoas têm a ideia cultural, a representação cultural de um coreto é bem diferente, né? Um bandstand do que há no Brasil, daquela cidade do interior com a praça, um coreto em que vai ter a bandinha de música, talvez aqui seja mais relacionado com as orquestras, aquelas orquestras de minas, né? De mina de extração, como que é o nome? Brass bands e coisas assim. Então, eu quis fazer uma simetria com a imagem dessas três anciãs, dessas três velhas, sem repetir muito toda hora, né? Toda vez que eu mencionava ela, especialmente no segundo parágrafo, tanto que porque a gente precisa de duas palavras, né, para reproduzir, vamos dizer, uma velha, old woman. Então, tem ali as diferenciações no meu approach, né, que eu coloquei, e se alguém quiser fazer alguma observação, toda
observação é bem-vinda também, até no sentido de reconciliações, né? Tem algumas perguntas no chat. Deixa eu ver. Sam, I like how you've put that. I actually translated that with his heart in his feet, in anticipation of the slogan that they come up with later, where I play on the... Desculpa. Play on the... O slogan. Yeah, only those with their soul. Okay. So you've changed the metaphor to a heart. Is that correct? Yeah. Eu acho que simbolicamente, sendo português, I think symbolically the symbolism of the tale can be extended or reduced or in many different ways or taken into different directions. And perhaps because of this aestheticized image of the missing feet, which to me there is a reference, sends me directly to Cinderella, for instance, when she goes down the step and she forgets her shoes, and he forgets his feet became forgotten. I cannot, I have this immediately analogy. And there is an analogy for me with Toni Morrison, for instance, with some instances of Beloved, of these magical apparitions and disapparitions. But I think it modifies the symbolism of this imagery and of the text in a beautiful way as well. Eu não sei o que a Conceição acha. Eu não entendi em inglês. Acho de quê? Então, ela mudou. Em vez de colocar com a alma, o rapaz que dança com a alma nos pés, ela colocou com o coração nos pés. Nas duas aparências, depois daquele slogan, né? Somente aqueles que têm a alma nos pés dançam bem. Ela fez uma simetria, ela mudou esses dois. A ideia é que muda a simbologia do texto, né? Porque a imagem do pé é uma imagem fundamental e da alma, mas ela muda, não sei se reduz ou não reduz, mas ela só leva apenas, direciona para uma outra, para um outro caminho, né? De semântico. Mas é bonito. O Elton, desculpa, Conceição, eu estou te cortando, mas é porque tem uma pergunta da Rosita. E como já são 8 horas, eu vou dizer que a gente, se a Conceição quiser responder essa pergunta, a gente termina com a resposta da Conceição e depois, obviamente, quem quiser ficar, a gente discute por mais uns 15 minutos, né? Essas outras questões levantadas no comentário. A Rosita perguntou. Rosita, você quer falar? Oi, olá. Para mim também é um grande privilégio, uma grande honra poder estar participando desse evento. Eu realmente sou uma curiosa e admiro muito o trabalho da Conceição. Aprendi a conhecer através de um grupo de leituras que nós mantemos aqui em São Paulo. Eu perguntaria à Conceição qual o desfecho, quer dizer, o que ela pensou com esse desfecho, algum comentário seu a respeito do desfecho desse conto. Certo. Então, obrigada, Rosisca. Falando com a Rosisca, eu acabo voltando também à questão da alma e do coração, e acabo dizendo uma coisa que eu estava muito aflita para dizer. Na verdade, o princípio desse conto quando eu crio esse conto, eu tenho muito a imagem
do Michael Jackson dançando. Para mim, o Michael Jackson é aquele sujeito que tinha a alma nos pés. Michael Jackson, ele não precisava de mais nada a não ser da dança. Então, eu vejo muito Michael Jackson. E quando eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de ir a Moçambique, eu assisti uma dança tradicional que me lembrava muito Michael Jackson. Então, eu dizia, é uma coisa, ou é uma pesquisa que ele fez, mas tinha um trabalho ali também que a gente poderia recuperar sentidos primordiais de uma cultura, herança. Então, a dança é isso. Eu sou uma pessoa muito seduzida para a dança, embora eu não saiba dançar. Quando digo que traz a alma nos pés, eu vou muito longe. Eu vou voltar à negritude e volto a Senghor, quando o Senghor diz je danse, donc je suis. E não, eu penso, logo eu existo. Senghor vai dizer je danse, donc je suis. Então, tem uma questão aí, que é uma questão que a gente poderia dizer até ontológica mesmo, o que a dança significa para as culturas africanas. E como a dança está presente nas manifestações religiosas. Eu acho que a gente não precisa nem de vir para o Brasil, quando a gente pensa nas igrejas negras americanas. Né? A maneira de louvação, e tudo de uma inspiração extremamente cristã, e de uma inspiração rígida até, mas a dança está aí presente. Então, esse conto ele tem muito a ver com que a dança, ela não só a dança, e aí eu nem vou separar como é que fala? Uma questão religiosa de uma questão profana. Eu acho que hoje a gente tem um grande exemplo aí dessa dança que está correndo no mundo, que é Jerusalema, né? Como Jerusalema tem contagiado um público mundial. Você pode, eu já ouvi a afirmação, inclusive de evangélicos estrangeiros, que é uma dança profana, mas é uma dança que tem um sentido religioso, tem um sentido existencial, sim, quando a letra em si diz aqui não é a minha casa, né? Aqui não é o meu lugar. Então, a dança, para as culturas africanas, ela está intimamente ligada à questão existencial. Eu não vou nem dizer a questão religiosa, porque quando a gente pensa em religiosa, a gente pensa na religião como instituição. Eu vou dizer na questão de indagação ou de relação com o mundo, de relação com o outro. Né? A dança é o lugar de ser, a dança é o lugar de se afirmar. E aí a religião, no Brasil, se a gente pensa, né, por exemplo, no candomblé, o que significa? Né? É a dança que vai pôr o sujeito em contato com os orixás e vice-versa. Então, esse texto ele tem muito essa marca da ancestralidade. E o final, a repetição, porque esse livro, esse conto também, ele está num livro que tem todo um contexto, né? De volta, inclusive, a uma tradição africana. A repetição em português é muito o esforço criativo de se aproximar o mais possível de uma linguagem oral, né? De uma contação, de uma estética africana, inclusive de contação de história, aonde a repetição faz sentido. Então, por isso, em português. Em inglês, eu não sei pensar como é que fica essa repetição. E o final do conto também ele está muito relacionado com uma estética africana, aonde a palavra, o conto, a história, cumpre uma função moral.
né? Ela tem, e aí a gente está pensando na própria pedagogia da oralidade. Então, como você falou, Elton, não há uma cumplicidade nenhuma da narradora no princípio do conto, mas no final do conto, aquele conto não é só contar. Ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função moral, ele tem uma função para levar o sujeito a refletir. Então, a narradora entra justamente, né, aquela censura. Né? Tá vendo? Você esqueceu das suas origens, você esqueceu de quem te levou até aí, então é hora de você retomar o caminho. E as histórias africanas, elas têm essa função, justamente essa função pedagógica mesmo. Agora, não sei como resolver isso numa língua inglesa e num contexto cultural diferenciado desse contexto que eu estou lidando nesse momento de criação, e que lido conscientemente, eu lido como escolha. Eu quero escrever dessa forma, eu quero trazer essa estética africana para o texto, eu quero pensar essa oralidade. É um livro que eu fiz muito com esse objetivo, e o conto também. Só para finalizar, Ana, antes, Conceição, é iluminadora essa tua explanação. Você falou que a oralidade da história, isso é uma coisa que me fascinou muito durante o conto, que eu também tentei reproduzir. A narradora, ela representa atividades literárias. A narradora, ela conta, ela parafraseia, ela reconta o maxim, ela faz o glossing, explicação, né? São tudo atividades literárias que ela estrutura o texto, ela te diz, isso foi como aconteceu. Entendeu? Eu achei isso fascinante e eu tentei manter essa, enfim, presumida simetria. E a outra coisa, só com relação aos pés, a dança, a ancestralidade, a raiz, que para mim o conto é sobre isso, é sobre voltar às raízes. E eu acho que tem uma palavra ali que é a Suzana Alves, não sei se é Alves, comentou aqui no chat que a palavra entranhada, a dança estava tão entranhada, e eu acho que a nossa palavra tem uma chave, ela abre, ela como se fala, unlock, um mundo de conotações, né? E a palavra que eu uso em inglês é ingrained, que também eu pensei muito nessa palavra e eu mudei várias vezes. Eu achei que a ingrained, eu acho e espero que funcione nesse sentido também, dela revelar, dela abrir esse mundo de possibilidades que tem a ver com raiz, né? com background, com ancestralidade e com tudo isso. Mas eu achei interessante você falar isso. Eu achei essa escolha muito bacana do ingrained, pensando em roots, Elton. Obrigado. Sabe? Ainda mais com esse final, né, de ter que voltar a essas entranhas e raízes. Esse final é belíssimo. Eu queria aproveitar e falar para a Conceição que realmente... E eu adorei essas pistas que ela deu de pensar no Michael Jackson, porque aquela discussão do Danceland, do Disneylandia em português, Dançolândia, causa um estranhamento. O danço com C cedilha, tudo causa um estranhamento, é muito bom isso. E depois entrar a estética... Tá, ao mesmo tempo a estética da africanidade, já é assim essas raízes com todos os ruídos, né? E é belíssima essa memória com esse personagem da Avenir de memória e que ele está no futuro, no presente e agora precisa buscar essas meias, né? Esses espaços vazios, plenos. Legal, Suzana. Mas o último complemento, prometo que é o último, Conceição. Eu realmente, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi diretamente o Michael Jackson, mas foi Neverland. Foi Neverland, o lugar que ele construiu, né? Mas, enfim. Bom. Cida, você quer fazer algum comentário final antes de eu projetar o slide sobre a próxima oficina? Ou Júlio?
Não, só agradecer. Eu queria... Perdão, vai, Ju. Não, só agradecer a todas as pessoas, a começar pela Conceição, passando por você, e pelo Elton, que eu não esqueço quem é mais o tradutor, tá? Todas as vezes eu tenho que botar lá... Name the translator. Ana, eu queria agradecer a todos e todas os participantes, os comentários, o diálogo, as trocas, e a Ana e Júlio, parceiros, ao Elton, parceiríssimo aqui nesse diálogo tradutório, e, claro, a Ludmila, que ajudou aí no contato todo, e a Conceição. Eu acho, Conceição, como sempre, né, seus comentários assim absolutamente iluminados, e neste encontro eles foram uma verdadeira aula de tradução intercultural. Inúmeros dos seus comentários, eles são exatamente isso, quer dizer, essa vivência, essa questão da oralidade, da temporalidade, da ancestralidade, como o estudo marca, já, enfim, em diálogo muito positivo aí com o Elton, que foi, enfim, falando, traduzindo, né, Elton, os slides também do PowerPoint, né, muito positivos. Então, Conceição, muito grata, gratíssima por esse tempo aqui conosco, e um grande abraço aí a todos e aos meus parceiros, em especial Eduardo, os amigos todos aqui presentes, ex-alunos orientando, Suzana, que participou e vai traduzir à frente também, enfim, todo mundo, muito grata. Obrigado. Eu vou projetar, então, aqui o slide. Passar para o slide. Então, essas são as próximas oficinas que já estão agendadas e confirmadas. Dia 1º de abril, nós temos o Giovanni Martins. O conto dele é Sem Terra no Mar, Sem Terrinha no Mar, tem 2 títulos no livro, e o tradutor é o Vitor Middlecroft, e o professor Eduardo Duarte, que está presente aqui conosco, será o teórico. Não, desculpa, é o Júlio que vai falar na oficina. É o Júlio. Estou confundindo, é o Júlio que vai falar no dia 1º de abril. No dia 15 de abril é o CUT, e o professor Eduardo falará, será o teórico da oficina. E temos no dia 29 de abril a Ana Paula Lisboa. Para os que já quiserem se inscrever, o conto da próxima oficina é Sem Terra no Mar, do livro Eu Me Chamo Rio, que foi editado pelo Écio Salles e o Júlio Ludemir, Casa da Palavra 2015. Obviamente que nós compartilharemos o texto, né, com os inscritos, da mesma forma que fizemos neste evento. Será, novamente, às 6h30 em Londres, e no Brasil, 2h30, por causa do horário de verão inglês, então 1 hora mais cedo. E esse aqui é o link para o evento, para a inscrição no Eventbrite, que eu vou compartilhar com vocês pela mensagem aqui.